Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou a Nani e nós vamos conversar um pouquinho sobre a cerveja, especificamente a IPA, que vem ganhando aí um caminho muito grande, né, nesse mundo cervejeiro. A IPA, que significa Indian Pale Ale. Mas afinal de contas, o que é realmente uma cerveja, né? Bebemos a todo instante no calor para nos refrescarmos, né? Aquela bebida dourada e tão refrescante. Então, em termos comuns, é uma bebida alcoólica, né? Tem um certo teor alcoólico e que é obtido o quê? Através da fermentação do malte da cevada ou de alguns cereais e que é aromatizada com flores de lúpulo. Mas, como nós somos técnicos, né, engenheiros de alimentos, vamos mais profundo, vamos lá na legislação, conforme o slide a IN, Instrução Normativa 65 de dezembro de 2019, que estabelece, então, os padrões de identidade e qualidade para esses produtos de cervejaria e define, então, a cerveja como uma bebida resultante da fermentação a partir da levedura cervejeira, do mosto de cevada malteada ou de extrato de malte, submetido previamente a um processo de cocção, né, de cozimento, adicionado de lúpulo ou extrato do lúpulo. Vamos abordar um pouquinho agora sobre o histórico, né? Como que apareceu a IPA e abordar também alguns itens como teor alcoólico e escalas. O que acontece, né? Se formos comparar essa cerveja IPA com a Lager, ela é uma cerveja mais fermentada e com teor alcoólico maior. Segundo o portal Brejas, a Pale Ale tem alguns subtipos, como American Pale Ale, Belgian Pale Ale, Indian Pale Ale, que é a nossa IPA, entre outras. E foram criadas para quê? Para competir com as cervejas tipo Pilsen, são muito conhecidas. Como que aconteceu? Como é que apareceu a cerveja IPA? Quando as cervejarias britânicas enviaram as suas ale para as Índias, adicionaram doses extras de lúpulo por terem uma ação bactericida. O lúpulo tem uma ação bacteriostática ou bactericida, difícil falar, nesses barris de cerveja que eram enviados lá para a Índia. Para quê? Para preservar melhor, né, esse líquido durante os longos meses lá de navio, né, até chegar nas Índias, sem que houvesse aqui a contaminação desse líquido dourado, né, lá por volta da virada do século XVIII, e assim nasceu a IPA, a Indian Pale Ale, ganhando então muita popularidade por lá. Tem um teor alcoólico que varia, conforme o slide você pode ver, de 5,5% entre 7,5%. E essas escalas EBC e IBU, o que significam isso, né? EBC, European Brewing Convention, é uma escala, tá? É a abreviação de uma escala que mede a coloração, a cor da cerveja, que é usada pela legislação brasileira, tá? A cor, a escala da IPA está entre 40 e 60. O que isso significa? Significa que se trata, a IPA, de uma cerveja escura. E IBU, o que significa IBU? I, International, B, Bitterness, U, Unity, International Bitterness Unity. É uma escala inglesa que indica o quê? O amargor e, consequentemente, a força da cerveja, né? Também no IBU, a escala da IPA fica entre 40 e 60. Podemos ver aqui neste slide do mercado cervejeiro que a ganhadora é a Lager, é o tipo Lager. Mas por quê? Porque ela é aromática e amarga, a IPA vem ganhando espaço por ter essa característica bem aromática, bem amarga, ela está ganhando espaço, que antes era dominado pelas outras cervejas que são produzidas em larga escala, né? E atualmente é uma das cervejas mais populares do mundo.
Podemos olhar aqui no slide que em 2016 a produção da IPA lá nos Estados Unidos chegou a 28% do mercado das cervejas artesanais. Isso significa 22 bilhões, gente, bilhões de litros de cerveja consumidos ao ano, sendo que 750 milhões de litros foram de IPA, conforme uma associação de cerveja local. Quanto ao Brasil, neste mesmo ano de 2016, foram registrados 13 bilhões de litros de cerveja por ano, o que colocaria, então, o Brasil entre o terceiro colocado, depois da China e dos Estados Unidos. De acordo com a Cerveja Brasil, que é a Associação Brasileira de Indústria de Cerveja, a produção nacional, né, aqui no Brasil, é de aproximadamente, então, 14 bilhões de litros de cerveja produzidos por ano. Isso significa o quê? Que reverte em PIB, 1,6% do PIB, do Produto Interno Bruto, com faturamento de 100 bilhões de reais ao ano e gera 2,7, quase 3 milhões de empregos. Muito bom, não é? A cerveja é um bom negócio. Somente para termos noção de mais registros, em 2020, que foi o ano passado, o Brasil chegou a um total de registrados, tá? 1.400 cervejarias registradas no MAPA. O que é o MAPA? É o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ou seja, houve aí um aumento de praticamente 14% em relação ao ano anterior, 2019, segundo o Anuário de Cerveja. E existe sim um Dia Internacional da Cerveja que é comemorado desde 2007, que é qual dia? Toda primeira sexta-feira do mês de agosto é o Dia Internacional da nossa queridinha, loira, geladinha cerveja. Vamos falar agora dos ingredientes dessa loura gelada, né? O que tem nessa cerveja? Conforme o slide, a gente pode verificar aí água, malte, lúpulo, levedura, magia e a minha contribuição, né? Tecnologia, muita tecnologia. Na água. A água é a matéria-prima mais importante da fabricação da cerveja. Ela comporta de 85% a 95% da composição da maioria das cervejas. E não só na composição da cerveja em si, que a água está embutida, mas na sua produção. Ela é usada em várias etapas, no resfriamento, na geração de vapor e em outros processos, né? Num volume que chega até a 5 litros de água por litro de cerveja produzida. E uma propriedade muito importante da água na composição da cerveja é a sua dureza. A água tem dureza? Sim, é uma propriedade muito importante da água, é a sua dureza. A dureza, ela pode ser classificada de duas maneiras: permanente ou temporária. Permanente, ela se refere à quantidade de teor de magnésio e cálcio presente nessa água, que pode ser removida com aditivos químicos, E a dureza pode ser temporária, como havia comentado anteriormente. Então, neste caso, vai se referir à quantidade de quê? De magnésio e carbonato de cálcio. Como que a gente elimina isso da água para fazer a cerveja? Se elimina com água quente, né? Aí precipita o carbonato de cálcio e a gente se livra desses elementos na água para fazer a nossa cerveja. O malte ou cevada malteada, conforme aquela instrução normativa que eu havia comentado lá no comecinho, né, 67, né? Esse termo malte ou cevada malteada ou malte de cevada é o grão da cevada cervejeira, submetido então a um processo de malteação, que não vai ser abordado aqui, porque é um processo que já faz parte de processo. Eu vou falar só dessa parte inicial, tá?
Mas o malte é um dos 4 principais ingredientes usados na produção da cerveja, né? E pode ser o malte do tipo lager, do tipo pale ale, do tipo torrado e muitos outros, né? Para se tornar uma terminologia mais acessível e você entender, também se fala de extrato de malte. Mas o que é extrato do malte? Então, é um processo de secagem. O malte é um processo de secagem ou a consistência assim xaroposa ou pastosa, também obtido exclusivamente do malte. E o que é maltear, Nani? Maltear é o processo em que o grão da cevada é umidificado para ser germinado. Mas me diz uma coisa, por que cevada? Né? Tantos grãos, né? Por que cevada? Porque a cevada é um grão riquíssimo em amido e enzimas que favorecem a produção da cerveja. Isso mesmo. Ela possui um baixo teor de gordura, uma boa relação de proteínas e as suas cascas funcionam como escudos durante a produção da mostura, que eu vou explicar o que é mosto já já, que são filtrantes naturais. Elas formam como se fossem uma caminha na panela, na panela ou no recipiente, né, que ajuda na filtragem do mosto. Tá? São usados tipos específicos de maltes para se produzir, então, um leque de variedades de açúcares que serão fermentáveis para a produção da cerveja. Na cevada, há entre 62% e 65% de proteínas, polissacarídeos, pouca gordura e alguns minerais. O próximo ingrediente é o lúpulo, ou lúpulus lúpulus, que é uma flor, olha que linda, uma flor cônica, advinda das flores trepadeiras naturais lá do hemisfério norte, né, nas regiões frias. Ela atinge alturas bem pronunciadas, de 5 a 8 metros de altura. E os maiores produtores de lúpulo atuais são os Estados Unidos e a Alemanha. No Brasil, a sua produção ainda é pequena, né? Por quê? Porque o que agrava o desenvolvimento da planta lúpulo aqui é o nosso clima, que é tropical. Ela não se dá bem com esse clima tropical. Para a produção da cerveja, apenas a planta, a parte feminina que importa, pois é ela que produz a cobiçada lupulina. Isso, o que é lupulina? É um pó granuloso que contém resinas amargas que vão aromatizar, que vão dar aquele aroma delicioso à nossa cerveja. E há variedades específicas, cada uma com um perfil aromático diferenciado, podendo ser cítrico, floral, herbal, frutado, aí muitas variedades, né? O lúpulo possui 2 componentes básicos, as resinas e os óleos essenciais. As resinas também são chamadas de alfa-ácidos. Elas são responsáveis em proporcionar o amargor da cerveja. Já os óleos essenciais são conhecidos como beta-ácidos e eles são responsáveis pelo aroma das cervejas. Eu não vou me prolongar muito, existe aqui muita informação sobre estas resinas e esses óleos essenciais, mas aí a gente deixa para a próxima vez. Quanto à levedura, vemos aqui no slide, né, a Saccharomyces cerevisiae, né? As leveduras, elas possuem o quê? A habilidade de metabolizar de forma eficiente os constituintes do mosto. Mosto, eu falei essa palavra lá atrás, mas o que é mosto, Nani? Mosto. Mosto é o nome do caldo que resulta da mistura fervida do malte e da água. Então fica rico em açúcares que são fermentáveis. Este caldo ele vai ser filtrado, vai receber o lúpulo e o fermento, a Saccharomyces cerevisiae, e vai ser transformado em álcool e dióxido de carbono, que são os produtos residuais, para produzir o quê? A cerveja com qualidade, estabilidade sensorial satisfatória para o nosso paladar. Mas existem outra matéria-prima que constituem as cervejas? Sim, como podemos olhar aqui nos slides, nós temos os coadjuvantes.
que não são, então, os principais, mas que também cooperam na fabricação da nossa cerveja, que são os acidulantes, os antioxidantes, os estabilizantes e os espumantes. E quais são as suas funções? Praticamente o nome já está explicando, né? Os antioxidantes, por exemplo, eles objetivam evitar a ação do oxigênio, que é o principal fator de deteriorização das gorduras dos alimentos. Quando sofrem transformações, essas gorduras elas alteram o quê? O sabor e o odor desses alimentos, transformando-os então impróprios para o consumo. Já os estabilizantes, eles têm outro objetivo. Eles objetivam manter as características físicas das emulsões, das suspensões, ou seja, das misturas como a bebida alcoólica, por exemplo. Então, são adicionados às cervejas com a finalidade de aumentar a sua viscosidade. Os acidulantes, eles atuam como um adjunto, né? Um elemento para dar aroma e sabor. Eles são comercializados na forma de soluções aquosas, incolores, inodoras, viscosas e não voláteis. E por ser um componente largamente distribuído na nossa natureza, um dos principais agentes acidificantes que são utilizados no processamento de alimentos é o ácido lático. Então, é o ácido lático que vai ser usado em grande escala, por ser então tão largamente distribuído na nossa natureza na indústria cervejeira. Os antiespumantes, o próprio nome já está dizendo, né? Ele objetivam o quê? Regular a formação das espumas, minimizando então a incidência da formação dessas espumas e atuando então como um anti-espumante de ação imediata nesse processo de fermentação alcoólica. Nesse mesmo slide a gente vê aqui alguns tipos de fermentação: a fermentação alta, a baixa, a híbrida, a mista e espontânea. Então, são 4 tipos de fermentação de cerveja, né? Classificados a partir do quê? Do tipo da levedura utilizada, mas que também diferem de outros fatores, como temperatura de fermentação, o tipo do tanque utilizado, principais características de cada um, tanto em relação ao processo de produção, quanto ao perfil sensorial de cada cerveja. Então, falarei brevemente, então, sobre a fermentação alta. A alta fermentação, o que acontece, né? As ales são cervejas produzidas por leveduras que atuam lá no topo do mosto durante a fermentação. Elas trabalham aí em umas temperaturas mais elevadas, de 18% a 25%. Em geral, elas possuem aromas mais intensos, né? E variados, uma vez que essa temperatura mais elevada durante a fermentação resulta na formação de álcoois superiores e ésteres, que conferem, então, aromas frutados à bebida. Entre os exemplos de alta fermentação, né, estão as cervejas Pale Ale, Indian Pale Ale, Saison, Weizen, Triple e Stout são alguns exemplos de cervejas de alta fermentação. Na produção de baixa fermentação, né, esse novo processo, ele envolve fermentar ou maturar a cerveja em temperaturas mais baixas, né, em caves. Caves são cavernas subterrâneas, tá? Essas cervejas eram produzidas durante o inverno alemão, né, e fermentadas praticamente pelas leveduras de baixa fermentação. E alguns exemplos de cervejas de baixa fermentação são os estilos Helles, Dunkel, Schwarzbier, Bock e Viena, alguns nomes que a gente não consegue lembrar ou falar, tá? Pela dificuldade da língua alemã. Na fermentação híbrida, o próprio nome já diz, né? Fermentação híbrida acontece quando 2 ou mais cepas, né, de leveduras ou processos de fermentação, por exemplo, ale e lager, são utilizados na mesma cerveja. Ou seja, se trata de uma fermentação alcoólica com variação de ale e lager na mesma bebida. Tá? E na fermentação mista, o processo ocorre quando há mais de uma fermentação acontecendo, como, por exemplo, a alcoólica e a lática. O caso dos famosos rótulos, né, de Rodenbach e Catarina Sours são exemplos de fermentação mista.
E, finalmente, a fermentação espontânea. A fermentação espontânea é aquela em que nenhum organismo é adicionado ao mosto. Isso. Nesse caso, então, a fermentação ocorre por meio de quê? De leveduras e bactérias selvagens, que podem ser captadas a partir de quê? De frutas, cascas de árvores, do próprio malte, do próprio ambiente em que a cerveja está sendo fermentada, né? E o exemplo, né, do ar, né? E exemplo, por exemplo, das cervejas Labex. Então, além das Labex, temos as cervejas Faro e Kriek. São alguns exemplos dessas cervejas de fermentação espontânea. Para finalizar, vou então resumir, né, quais são as características sensoriais dessa cerveja IPA, né? Quais são as principais características sensoriais e típicas dessa cerveja. Amargor e teor alcoólico médio alto a alto, nota de lúpulos ingleses que devem estar aparentes lá no retrogosto, do gosto que vem depois, herbáceo e terroso, que são os gostos que vêm nessa ingestão dessa cerveja. Aroma floral de lúpulo é bem evidente. Também se evidencia ésteres frutais em concentrações médias a bem altas que acompanham esse aroma. Um corpo médio e uma presença moderada de malte. Utilização de água com maior concentração de minerais também é comum. Para quê? Para que nós consigamos atingir, então, uma cerveja mais fresca e seca. E para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de cerveja, eu deixo aqui à disposição as referências que eu consultei para fazer toda essa pesquisa. Tá? Se tratou de uma pesquisa lá na nossa tecnologia de bebidas para finalizar o nosso semestre, mas foi só uma pequena visão, né? O trabalho foi muito maior que isso, ele envolveu processos, mas aqui, para não se tornar muito maçante, eu só mostrei as partes mais iniciais e interessantes para o pequeno conhecedor, né? Para quem conhece ou nunca conheceu, né, da IPA, para que você, então, se interesse pelo assunto e dê continuidade, então, às suas pesquisas, tá bem? Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva no canal, ativa o sininho de ativação para que você possa receber, então, as postagens semanais que nós fazemos com muito carinho. O objetivo do nosso canal é trazer o bem-estar e informação. É esse o nosso objetivo. Quanto mais pessoas tiverem acesso ao material, por isso, compartilhem. Eu peço, compartilhem esse material, né, para que ele possa trazer mais curiosidade, mais conhecimento às pessoas que nós amamos, tá bom? Para que a gente possa, então, desenvolver um mundo de pessoas mais conhecedoras e com maior conhecimento, mais felizes e com bem-estar de vida. Obrigada, até a próxima. Tchau!